Vamos começar então aqui, ó, falando um pouquinho das notícias, das coisas que aconteceram. E essa aqui afeta diretamente o nosso bolso, o bolso do trabalhador, né? O bolso de quem precisa aí abastecer sua motinha, né? Assar seu franguinho. E o que aconteceu? A Petrobras anuncia redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. Jean Paul Prates fez anúncio ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. No início da manhã, a estatal anunciou o fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preços. Uau, aqui no G1, tá? Caso vocês queiram saber de onde a gente tá tirando a fonte, da que tá lendo essa porcaria. E é o seguinte, isso é uma parada, então, essa paridade de importação era uma política que foi instaurada no governo Temer, e meio que era uma forma que eles viam de regulamentar o preço em cima dos preços internacionais, né? Então, se aumentava lá fora, aumentava aqui, etc. Mas também isso já estava meio desregulado, porque lá fora já tinha diminuído, já tinha caído um pouco o preço, e aqui não tinha sido afetado em nada. E agora essa nova administração mudou essas regras e tirou essa regra de estar colocando essa paridade, né? De estar colocando essa semelhança. Então a gente vai poder regulamentar pelos preços internos. Aí, por exemplo, você tem uma noção, a gasolina ela vai ter uma redução por volta de 40 centavos por litro, o diesel 44 e o gás de cozinha de praticamente R$9 aí. O litro. O litro não. O botijão. Pelo botijão. E aí, Natália? Feliz, Natália? O do gás é pouco, né, não? É R$9. Só R$9? Quanto que tá aí na sua cidade, o gás? Paguei 115, meu último. Então, meu último foi 110. Eu achei que vocês pagaram mais caro que eu. Mais barato que eu aqui. Eu paguei quase 130, eu acho. Então, menino. E aí? Estavam prometendo botijão a 80. Eu lembro aí no passado. Isso aí não é na campanha do Bolsonaro, não lembro. Do Bolsonaro era 35, lembra? Era 35? Tinha até a foto. Esse negócio da 35 teve na verdade foi uma foto que foi tirada e que virou meme essa foto. Foi tirada aí em Bauru, de uma esquina onde tinha uma distribuidora de gás. E o cara apoiava o Bolsonaro. Aí tava lá, redução de gás, não sei o que. Tava toda a propaganda do Bolsonaro lá e tal. E era perto da casa do amigo meu, a Natália conhece. E aí, passou um tempo, o cara faliu, mano. Aí apareceu aí tiraram a foto do mesmo lugar, tava lá, tipo, aluga-se, tá ligado? Tudo abandonadão, o cara faliu o bagulho. E era, né, pra você ver como que o Bolsonaro ajudou a galera. Mas, seguinte, então, voltando aqui ao preço do gás, porque eu acho que, obviamente, eu acho que isso é só um start, sabe? Porque isso aqui, tipo, só de já regulamentar, no meu ponto de vista, só de já não deixar essa paridade de preço com o dólar, por exemplo, né? Faz com que o governo e tudo mais consiga regular melhor e controlar o preço. E isso também, consecutivamente, abaixar o preço também dessas coisas, entendeu? Sim. E eu acho, não sou economista, mas aqui eu tô dizendo o que eu li, o que eu vi que as pessoas comentando, assim, que sabem um pouco mais. Então, seria só um start para uma política de preço e isso, consecutivamente, seria mais benéfico aí à população que realmente precisa, né, desses itens, assim, futuramente. Então, era só um start. Então, tem tudo para melhorar, né? Exatamente. Tipo, pro nosso caso, pra gente que é pobre, seria melhor esse tipo de medida, né, do que o que tava. É mais vantajoso, né?
Sim. Nossa, porque, cara, é um absurdo pensar que a gente estava desde 2016, 2017, eu não sei, com combustível atrelado, tipo, a um valor externo, né, cara? Variava moeda, variava, sei lá, uma coisa na Alemanha lá, durava uma guerra, a gente pagava aqui no posto, na bomba, mais caro. Sendo que, pô, a gente tem uma empresa, cara, a gente tem petróleo no próprio país. Na real, dizem que a Petrobras, ela pode, aí é uma questão de soberania, ela pode, tipo, a gente pode ser autossuficiente em combustível. Pode. Porque eu tava vendo tanto, não direito os números, mas nesse tempo do Bolsonaro, o investimento que a Petrobras fazia era muito pouco, mas muito, baixíssimo. Então, tipo, isso atrasou, né? A gente poderia estar investindo em avanços tecnológicos e conseguir refinar e conseguir, tipo, ter combustível do que eles falam, que é do poço ao posto. Então, a gente tem toda a cadeia produtiva aí, lá desde a extração até no nosso carro, tudo nacional e tudo barato, muito mais barato. Total. E é isso, e é doido porque tem gente criticando, né? Tem uma galera pobre aí, classe trabalhadora que ainda não sabe a classe que pertence, criticando isso. Porque... Mas isso é político, né? Os caras estão... É porque é o Lula. Se fosse o Bolsonaro, eles estariam... Total. Não, exatamente. Não é o Bolsonaro, exatamente. Então eles têm que ser contra. Eles têm que ser automaticamente contra. Assim. Porque é um governo opositor, vamos dizer, ao que eles queriam, né? Que tá fazendo esse tipo de medida. Isso. Que eu acho que já afeta diretamente nossos bolsos, assim, entendeu? Que já é bom. E isso aí que se falou sobre essa soberania, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que as estatais, as empresas públicas, elas têm que criar políticas, né? E pensar dessa forma, porque o Brasil, cara, a gente pode se tornar autossuficiente em muita coisa. Não só na questão combustível, né? Que também entra na questão de energia. Mas, por exemplo, energia mesmo. A gente exporta energia. A gente é mais que provado que a gente pode ter várias formas de se criar energia dentro desse país e formas limpas ainda de se criar energia desse país. O próprio sol, né? A nossa localização geográfica, por conta do... né? Favorece muito também a energia solar, entre outras. Então é um país que, se as estatais... Muitos rios também, né, a gente tem aqui. Então... total. Então, o vento e entre outros. Então a gente poderia ser autossuficiente em N coisas. Questão alimentícia, indústria, né, a questão automotiva, né? Por quê? Mas aí o pessoal que gosta muito da questão da direita e tudo mais, a nossa direita, ela nunca pensou realmente no nosso país. Ela sempre pensou... Não, ela é nacional entreguista. Exatamente, ela sempre pensou nela e sempre pensou em entregar o nosso país, as nossas riquezas. Sempre com o mais alto índice aí, o grau do vira-lata, como fala? Esqueci a palavra. Vira-latismo. Exatamente, sabe? De síndrome do vira-lata. Saca? Uhum. Porque pensa assim, na época, um exemplo, teve a empresa, uma coisa, um fato famoso, assim, que acho que, se não me engano, a empresa Gurgel. Eu acho que era Gurgel. Que era um carro nacional, produzido aqui, era um carro barato, resistente, econômico, sabe? Se eu não me engano, não lembro se foi a fábrica do Gurgel ou outra fábrica, que já tinha projetos de motores de energia limpa, tipo eletricidade, ele é elétrico. Uhum. Né? E houve todo um esquema do governo na época pra, acabar com a fábrica, velho. Por quê? Porque tinha montadores como Volkswagen, Ford, entre outros aí, que queriam entrar no mercado, entendeu? Ou queriam se manter no mercado. E aí tem uma ameaça nacional? Como assim? Esse mercadinho, esse paizinho de bosta aqui vai ameaçar a gente, entendeu? Sim. Então, e aí, e os governos que a gente teve, sempre, na verdade, a grande maioria deles
sempre trabalhou contra a própria produção nacional. Sempre trabalhou a favor de se manter o país como um país entreguista, como um país que só exporta mão de obra, só exporta... Vende o que produz, sabe? E não se auto-mantém, sabe? Manter, tipo assim, pra você criar dependência desses outros países, dessas outras circunstâncias, né? Pra você ficar sempre refém de alguém ou de algum país. Que eu acho que essa medida da Petrobras, eu acho que destaca, eu acho que tem esse um pouquinho desse fator, assim, sabe? Ó, a gente pode, saca? E eu acho que, e voltando assim um pouquinho inclusive, lá atrás... tinha um caso... Foi tem algumas... pode falar. Achei que... Não, você ia falar só pra concluir aqui. E voltando voltando um pouquinho lá atrás, quando teve todo aquele auê, quando o Lula fechou aquele acordo com a China e negociar sem precisar do dólar. O que saiu lá nos Estados Unidos sobre esse perigo que eles colocaram do Brasil fechar um acordo bilionário com a China sem precisar do dólar? É porque é mostrar assim, ó, a gente pode, a gente tem condição, a gente não precisa de vocês. Né? Então é mostrar, ó, a gente não é apenas um país que tá aqui pra servir vocês. Somos um país e respeitamos a soberania, velho. Isso é patriotismo. Eu acho. Sim. Entendeu? E eu acho que esse tipo de política da Petrobras, acho que reforça isso um pouquinho, assim. Uau, Sim. Agora pode falar, Bruno, que agora eu parei. Não, é que deu uma travada aqui e voltou. Então, o que eu ia falar, tipo, é que teve algumas das refinarias que foram vendidas. Teve um caso, eu não sei qual agora, a gente tá até pegar os nomes certos, mas se pesquisar a gente acha que, por exemplo, a gente privatizou, o Estado privatizou. Acho que tem um vídeo do Boulos que ele dá uns números assim, que eu assisti, acho que quase 40% das empresas que compraram a Petrobras, as refinarias, são gringas, não são nem brasileiras. Sim. E algumas dessas, o Estado, depois que vendeu, ele alugou essa refinaria. Só que o valor do aluguel que se paga em 10 anos é o valor que foi vendido. Então, basicamente, empresas gringas ganharam de presente uma refinaria em cima do nosso lombo, porque tipo, quem tá pagando é a gente que tá pagando caro. Exatamente. Então, tipo, é o pobre, a classe trabalhadora dando dinheiro pro rico. É o Robin Hood ao contrário. Exatamente. Porque é louco, porque a maioria das pessoas não tem noção disso, cara, mas é um absurdo, porque esses assuntos são meio complicados, né? Tipo, como que funciona. A Petrobras, ela é bem complexa, as coisas assim e tal. Ela tem uma estrutura muito complexa. E é isso, cara, porque aí eu vejo, que nem essa questão da China que você falou fora do dólar, eu vi gente falando assim, tipo, aí a gente faz assim, aí vão tomar uma sanção, e aí vai foder o Brasil, e olha só, por que o Lula tá fazendo isso? Por que não fica no dólar e tal? Aí você vê, tipo, como tá enraizado mesmo em algumas pessoas, tipo, o problema, então, não é os Estados Unidos que quer fazer sanção na gente, é a gente que tá ousando brigar com eles. Então, é meio ridículo isso, né? A soberania. Então, tipo, é uma relação tóxica quase, né? E é doido, porque, enfim... Mas aí eu bato um pouco nisso que você tá falando, assim. Eu acho de verdade, assim, se a gente... vou falar muito no achismo aqui, tá? Mas, tipo assim, creio eu, porque eu leio as coisas que eu vejo, não sei o quê, a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos dependem muito mais da gente do que deles. Sim. Entendeu? Eles não são autossuficientes num monte de coisa que nossa. A gente não precisa de carne deles, não precisa de nenhum tipo de alimento deles. Sabe? Talvez uma tecnologia ou outra, assim, mas aí eu não posso dizer, assim, com um âmbito, sabe? Assim, geral. E eu acho que esse acordo mesmo com os chineses, assim, acho que tudo que muitas vezes os Estados Unidos poderia fornecer pra gente, a China pode fornecer também. E tamo aí, tá ligado? E bora lá.
Obrigado Ai. pelo meu chinês maravilhoso. Sim. E aí, uma coisa que você falou aí também, Bruno, que eu lembrei, uma vez eu vi uma galera da Petrobras mesmo falando que depois que teve esse aluguel e tal, né, dessa refinaria e tudo mais, se eu não me engano, acho que no acordo, todas essas outras empresas, elas tinham, acho que um limite de barril diário, ou uma cota de barris diários que deveriam ser tirados, né? Tirados, não sei qual que é a palavra, o termo que se usa certinho, mas sei lá, tinha que ser coletado lá no dia. E como não havia, não houve, ou não sei se ainda não há, mas na época, assim, o cara falou que não existia nenhum tipo de fiscalização, né, sobre ali o diária, né, pra saber se os caras estavam ou não tirando aquele limite. Então ele falou assim que as empresas gringas estavam lá tirando milhares de barris diários. Nossa. Sabe? Porque não existia controle em cima disso. Não se comprar, não havia nenhuma ferramenta para se cobrar o controle disso. Então era mais um fator assim do quanto a gente estava perdendo, né? Era o nosso produto tá na nossa terra e a gente tá dando de graça. Uhum. É muita servidão, sabe? É um grau de submissão gigantesco demais, sabe? É uma parada assim que eu acho que essa medida vem assim pra dar um freio. Tudo bem que não vai mudar isso, né? Mas pelo menos vai mostrar assim um pouquinho mais de autonomia da própria Petrobras, sabe? Um pouco se vender menos, tá ligado? Uhum. Bruno morreu. Sim. Porque tem outras questões também, né? Tem até essas questões de refinarias que foram privatizadas, tem refinarias aí que estão em processo para privatização, que foi já meio que pausado, né, o processo. Então é muita coisa, e até a forma que vai ser calculado esses novos valores, assim, também ainda não a Petrobras ainda não entrou nesses detalhes, né? Então ainda tem algumas coisas a acontecer. Mas eu acho que a gente pode comemorar, sim, porque foi uma boa notícia. Uhum. Pelo menos, tipo, vai cair bastante o valor e isso vai acarretar nas outras coisas também, né? Talvez nos alimentos, porque muito do valor do alimento vem do preço do combustível, né? Que eles jogam ali também. Então, vamos ver as próximas aí, mas é uma pequena vitória aí que a gente... Eu também achei. Eu vi algumas pessoas assim, algumas pessoas mais especializadas no assunto, né? Dizendo que isso não ficou tão claro, que talvez isso poderia deixar a Petrobras muito sob influência de futuras ações políticas, entendeu? Que talvez isso daí poderia ser melhor aprimorado, né? Deixar mais claro essa regra. Que ela ainda estava um pouco não obscura, mas, né, mas nesse sentido, assim, não estava tão clara, né? Então precisaria se melhorar isso, mas que, num geral, principalmente a população, seria bom. E aí, só para terminar aqui o negócio, o Alexandre Silveira, né? Uma fala dele aqui: a Petrobras vai se livrar de muitas amarras que a colocavam muitas vezes até mal posicionada, porque a volatilidade era obrigatoriamente cumprida por ela, muitas vezes, de uma forma a prejudicar o consumidor e a própria empresa. Ganha o governo, mas ganham principalmente as brasileiras e os brasileiros, né? Porque, obviamente, agora nós seremos beneficiados com essa paradinha aí, né? Nosso bolso agradece. Nosso bolso agradece. Porque eu não quero virar Mad Max aqui, não. Galera se matando. Sim, eu só acho que demora muito pra baixar, né? Pra subir, sobe rapidinho, né? Comentou que vai subir, no outro dia já subiu. Então, mas só que isso aí é por conta de ser vergonha. Ai, que saco! Eu acho, porque os caras falam assim, né? Porque o preço, beleza, baixa lá na fonte. Aí até chegar na gente, demora, porque passa por um outro lugar. Aí até isso a gente compreende, né? Mas aí na hora que sobe, por que os caras sobem na hora? Porque os caras querem ganhar dinheiro. Entendeu? Não é? Se chegar lá o cara do posto, anunciou que vai subir o combustível hoje, então já sobe lá na bomba lá que se foda.
Todo mundo já sabe que vai subir, então já mostra que subiu. Agora na hora de abaixar, os caras, peraí, o que eu paguei mais caro, vai ficar alto até vir mais barato. Nossa. Safadeza, que né? raiva, né? Dá maior Safadeza. Aqui tá 5,89. Em Marília tá com muita diferença? Nossa, tá tudo isso aí? Tá. Caralho, aqui eu vi, acho que hoje tá 5, que tá uns 40 centavos mais barato. Tá vendo? Em Marília já chegou. Acho que já chegou tá a gasolina nova. 5,30, 5,30 e alguma coisa. Tá menos 5,40, eu acho. No posto que perto de casa. E é Shell. Eu abasteci no Shell hoje também. Tava isso aí. Nossa. Quase que eu falei, moça, o que é isso? Nossa, normalmente Bauru sempre foi mais barato que aqui. O mais barato é o posto do PCC. Esse é o top. Esse é top. Esse é top. Vamos financiar o crime. É brincadeira, gente. É piada. A gente não financia o crime. É foda, né? Tem que pagar em dinheiro vivo. É verdade, né? Não é palavra, não. É só pra lavar dinheiro. É impossível. Mas um pix não rola. Que é? Você não rola. Você não pode fazer um pix, não pode fazer nada. É só no money. Só no money. Não, é sacanagem. Sacanagem. Não, sacanagem não. É o crime, né, gente? É o crime. É o crime. Mas beleza. Esse crime compensa? Eu acho que esse crime compensa. Deve compensar. Acho que nossa, gasolina baratinha? Opa! Verdade. Para, gente, vamos fazer um corte só dessa fala nossa. Esses caras são ligados ao PCC. Federal. Esses caras são ligados ao PCC. Cambados de petistas. Ah lá. Só que toque no meu portão, pelo amor de Deus. Só PF aqui. Então você é o gordinho que falou que lava dinheiro com o PCC? Queria eu que esse cara me brincadeira. Queria brincadeira.